Você pode começar a orar em outras línguas, querido. Rosa chassa cambra braba guidere de josso condro do josso. Rabra braba baba jossa rambra guidere do josso. O Senhor sabe como nos alcançar de maneira individual e personalizada. Será a mesma palavra lançada, mas ela terá um alcance específico. Isso serve para quem está chegando agora no Evangelho e para quem já tem mais tempo. Ele nos alcança onde e como nós estamos. E em como nós estamos, Ele nos conhece e sabe quais são as reais necessidades que nós temos. Faz a tua vontade, Espírito Santo. Nos alcança de forma especial, Senhor, como só Tu sabes fazer. Obrigado, Pai, porque Tu podes vir de tantas formas, de tantas maneiras, como um vento impetuoso, como também como uma brisa suave, e nos alcança. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Que você está tão agitado. Não precisa de agitação. Não precisa ter medo. O Senhor sabe como te encontrar, querido. Ele sabe como te alcançar. Ele sabe o que você está precisando nesse momento. Abra o seu coração para a palavra que será lançada. Lá em Marcos 4, do 10 ao 20, fala daquela parábola em que a palavra foi lançada e existiam vários tipos de solo. E qual é o solo que tem sido o nosso coração? Qual tem sido o solo que tem recebido a palavra? Qual tem sido o solo que nós temos deixado ser o nosso coração? Quando a palavra tem sido lançada, nós temos feito o que com ela? Temos dado a devida reverência, o devido temor à palavra? Ou nós estamos tratando ela como qualquer outra coisa? Qual tem sido a nossa prioridade com a palavra? Nós somos muitos, mas o Senhor nos alcança onde nós estamos. Ele não precisa de intermediadores, Ele trata diretamente conosco. E antes de nós falarmos, vamos deixar que o Senhor vá falando, amém? Uma das coisas que o Senhor tratou comigo é a respeito de, muitas vezes nós estamos fazendo o serviço para o Senhor, mas antes do serviço ao Senhor, Ele nos chama para estar com Ele. Sabia que a gente pode estar vivendo um ativismo nas nossas vidas e nem estamos nos dando conta disso? De vir aos cultos, de servir nos departamentos, mas não estarmos separando o tempo para estar com Ele. É diferente, o serviço é uma bênção, ele é necessário, mas ele não é suficiente. Porque vai chegar um tempo em que a graça, não vai ter mais a graça suficiente para isso. Porque você não está deixando o tempo, você não está reservando esse tempo para estar com Ele. Nós falamos aqui muitas vezes, queridos, de quantas pessoas vão chegar a este lugar, de sairmos para pregarmos o Evangelho e outras pessoas serem alcançadas. Mas antes de irmos pregar e irmos alcançar essas pessoas, nós precisamos estar com Ele. E sabia que para estar com Ele, para você ter intimidade com alguém, você precisa reservar um tempo específico. A intimidade entre o esposo e a esposa, entre o marido e a mulher, a intimidade mais profunda não pode ser com mais ninguém por perto. Na verdade, casais.
Então, a nossa intimidade com o Senhor, ela precisa ser da mesma forma, com Ele. Reservar um tempo que é só dele. Sabe que é uma bênção você estar lavando seus pratos e conversando com o Senhor, você está dirigindo e conversando com o Senhor. Isso é uma bênção, queridos. Mas aquele tempo reservado não está sendo só para o Senhor, você está dividindo ele com outra coisa. Você está dividindo ele com a louça, você está dividindo ele com a direção e com a atenção que você tem que ter no trânsito. Mas quando nós paramos para ouvir dele, é diferente. Que tem coisas que precisa de silêncio para a gente ouvir. Tem coisas que precisa de quietude para a gente ouvir. Se tiver com muito barulho, com muita informação, com muitas coisas, nós não vamos perceber o que está se passando no coração de Deus. Amém? Você pode abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículo 13, por favor. Posso ler? Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele. Diga, estivessem com ele. Os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Vejam só, queridos. Existem três etapas aqui nesse texto. Existem 3 momentos. E que, antes de chegarmos no terceiro momento, nós precisamos entender que existem passos a serem dados. E a gente precisa atentar para isso. Primeiro, Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Vocês perceberam que existiam muitos apóstolos, mas ele chamou alguns deles para mais perto. Isso não quer dizer que Jesus tinha apóstolos preferidos, ele não tem filhos preferidos, mas ele tem aqueles que são mais chegados. Sabia que pais e mães precisam ter cuidado em relação aos seus filhos de não fazer essa acepção entre eles? Sabe por quê? Porque existem alguns que são naturalmente mais chegados. Não é verdade? Existem aqueles que são mais distantes. Então, o pai e a mãe precisam ter esse cuidado de não ter preferências. E o Senhor não tem preferências. Mas Ele tem aqueles que preferem estar mais com Ele. E nós somos desses, amém, queridos? O serviço, ele é uma bênção. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me sinto realizada no serviço ao Senhor. Muito grata a Ele. Mas estar com Ele é diferente. Sabe, eu não sei quanto a você, mas em alguns momentos, se nós não estivermos com cuidados, o serviço ao Senhor pode se tornar um peso. Sabe por quê? Porque a gente acaba vindo no automático. Então vão vir dias em que a gente vai vir, a graça para aquele momento não vai estar nos assistindo e vai se tornar um peso. Mas quantas vezes aconteceu de você decidir vir, mesmo cansado, mesmo tendo uma semana corrida, uma semana muito cheia, e quando você chegou, você percebeu que existia uma graça para aquilo? Porque o Senhor sabe da intenção do nosso coração, quando realmente não deu. Mas quando dá, não justifica a gente não dar esse tempo a Ele. A gente arranjou tanto tempo para tantas outras coisas. E para o Senhor, às vezes, fica faltando esse tempo. E continuando aqui, ele diz assim: escolheu 12, designando os apóstolos. E é isso aqui que eu quero chamar sua atenção. Para que estivessem com Ele. Antes que eles fossem pregar e expulsar demônios lá fora, eles estavam com Jesus. Ouvindo dele, da parte dele.
Sabe que na velha aliança existiam alguns rituais que eram necessários para oferecerem sacrifícios. E um desses rituais, uma dessas situações que eram necessárias, era a respeito da mesa dos pães asmos. E essa mesa dos pães asmos, esses pães asmos significa pão sem fermento, ou seja, sem mistura, puro. E esse pão, na nova aliança, representa Jesus, representa a nossa comunhão com Jesus. Ele é o pão da vida. Amém? E eu quero, por favor, que você... Existe outro texto em 1 Coríntios 1,9, diz: fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E em Salmos 25,12 diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Você prestou atenção no que disse? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A gente nunca conta segredos a qualquer um que vai passando na rua assim. Eita, fulano, vem cá, deixa eu te contar um segredo. Ninguém sabe, mas vou confiar em você. Não, querido, você não faz isso. Segredos se confiam a quem está próximo, a quem está perto. E por Deus não ter filhos preferidos, filhos prediletos, Ele está disposto a compartilhar o que está no seu coração. Mas nós precisamos estar disponíveis a ouvir os segredos que estão no coração de Deus. Muitas vezes nós nos deparamos com grandes homens e mulheres de Deus que conhecem tanta coisa de Deus, que desfrutam de um poder, de uma unção, de uma graça tão grande. E às vezes a gente diz, poxa, que legal, deve ser muito bom, né? Deve ser uma honra, deve ser um privilégio isso. Mas sabia, querido, que isso é para mim e para você? Isso é para mim e para você, isso não é para pessoas específicas e separadas por Deus, a um ponto de elas terem privilégios e terem coisas a mais de Deus que nós não podemos ter. Não, isso é uma mentira. Nós podemos também. Agora nós temos que ver o preço que é pago para se chegar a esse nível, a esse estágio, de saber exatamente o que está se passando no coração de Deus. Nós fomos chamados à comunhão. Não para termos apenas informações sobre Deus, mas intimidade com Ele. Se você pode saber uma receita de um bolo, na verdade, mas você só vai saber se esse bolo é bom depois que ele estiver pronto, você provar desse bolo. Saber a receita não tem graça nenhuma. Na verdade, você não sente o sabor da coisa. Mas quando você junta esses ingredientes com o conhecimento que você tem, você vai usufruir dele, é diferente. O sabor é diferente. Existem sabores novos que o Senhor quer nos apresentar. E perceber pelo dia, sabe? O que será que o Senhor tem hoje? Qual o sabor desse dia é hoje? Qual é a unção específica para hoje? Como é que Ele quer que eu me mova hoje? O que é que Ele quer que eu faça hoje? E não acordar e já vai tomar banho, já vai tomar café, e já sai para trabalhar, já sai para estudar, e depois volta e não sabe por que voltou, e daqui a pouco já tem outra coisa para fazer, sabe? Aí chega à noite, está cansado, vai dormir. Pronto, acabou o dia. E nada aconteceu. E muitas vezes nós podemos nos sentir frustrados por causa disso. Quantos aqui já se sentiram frustrados por causa disso? Amém. Glória a Deus, eu não estou só, né? Porque quando eu falo com você, querido, isso primeiro Deus tratou comigo. Amém. Não há distância tão grande, sabe, que o Senhor tratou comigo a esse respeito. E Ele me disse o seguinte... Não que isso todos já pudessem saber, mas o que Ele compartilhou comigo foi isso. Existem muitas pessoas neste lugar e existem níveis diferentes de intimidade com o Senhor, de conhecimento da parte de Deus. Mas não existe distância tão longa, tão comprida, tão grande,
que Ele não possa nos alcançar, como também não tem como nós ficarmos tão próximos que não tenham mais para onde nós irmos. Porque Ele sempre tem mais. E as coisas mais profundas, as coisas mais preciosas, elas nunca ficam na superfície, porque elas ficam mais protegidas. É só para quem decide ir lá e buscar. O pastor Johnny deu esse exemplo um dia desse, e ele disse em relação a um mergulho que ele fez. E quando chegou lá embaixo, não tinha barulho de nada. Não tinha nada que te tirasse atenção. E era muito lindo lá embaixo, porque existiam peixes que só se encontram lá embaixo. E essa profundidade no Senhor, ela vai nos levar a perceber coisas que nós não percebíamos antes. Eu escutei algo de uma pessoa esses dias, e essa pessoa me disse o seguinte, que estava em um determinado lugar, falando para algumas pessoas. E ela disse o seguinte: você sabia que a sua vida não é mais sua? Você sabia que você tem sim a quem dar conta da sua vida? Sabia que você tem sim um dono e alguém que manda? E esse ser mandado, esse ser conduzido, se fosse por alguém que soubesse menos que nós, se fosse por alguém que entendesse menos que nós, seria difícil ser comandado. Para a esposa que tem que se submeter ao marido, se o marido não for alguém que você confia e alguém que você honra, é difícil. Amém, mulheres? Mulheres? Não é fácil. Mas quando é alguém que você honra e alguém que você sabe que é espiritual o suficiente para te dar instruções, você se submete facilmente. Porque você sabe que se você se submeter, você não vai quebrar sua cara. E que mesmo que você não esteja entendendo na hora, mas você se submete, porque sabe da direção de Deus para aquele momento. E dá certo. Amém? E uma das coisas que falou a esse respeito, falando um pouco sobre adoração, algumas coisas que eu estava estudando, e essa adoração, ela significa prostrar-se, reverenciar, prestar culto, curvar-se. Significa ter comunhão, ou seja, viver submisso à vontade suprema do Pai. Viver submisso é viver embaixo, é viver disponível para. Muitas pessoas às vezes acham que quando nós estamos declarando a fé, e quando nós estamos declarando a palavra, as pessoas dizem, vocês estão mandando em Deus. Não. A gente não manda em Deus, a gente declara aquilo que Ele disse na palavra dEle, que nós cremos que é assim, e nós declaramos assim como Ele falaria. Amém? Mas estar submisso à vontade do Senhor é não ter mais a nossa vida por preciosa e parar de achar. Nós às vezes achamos muita coisa. Às vezes a gente tem muita opinião a dar para Deus. Às vezes a gente fica achando que sabe mais do que Deus. Mas olha, a petulância. Nós não sabemos mais do que Deus, queridos. E eu te digo uma coisa pelo Espírito. Pare de dar muita opinião a Deus a respeito da sua vida e do seu chamado. Pare de deixar que acha demais. Você não acha nada, querido. Eu não acho nada. Quem acha é Ele, quem sabe é Ele. Quem sabe da sua vida é Ele. Quem comanda a sua vida e quem dita as regras é Ele. Acho que tem muitas coisas que às vezes a gente fica tentando ditar o que nós devemos ou não fazer. E isso está errado. Porque Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus onipotente, é Ele quem dá as regras, é Ele quem dita as cartas. Não sou eu, nem é você. A gente está achando demais, está muito dono do próprio nariz e isso está errado.
Isso está errado. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não vai para frente, ela não anda? Porque nós estamos achando demais. Estamos fazendo a nossa vontade demais. Nós cantamos aqui, queridos, mais de ti e menos de mim, que ele cresça. O que é que nós estamos entendendo porque ele cresça e eu diminua? Depois ficamos frustrados lá na frente por não vermos as promessas se cumprindo, mas não foi por culpa de Deus. Não foi por Ele não nos chamar para essa intimidade, para esse quarto. Nós não podemos requerer de Deus aquilo que Ele já nos deu. Mas Senhor, mas filho. Acho que Deus deve olhar lá de cima. Sim. Você quer o que mais? Não acha que já foi suficiente o que eu fiz, não? Às vezes somos filhos muito mimados. Eu quero. É assim mesmo. E bato o pé. Menino, olha, quando eu vejo... olha, tem coisa que a pessoa não pode dizer, né? Que quando tem menino... Mas me dá um negócio. Quando eu vejo um menino, e bate o pé. E a mãe, menino. Minha filha, fale direito com essa criatura. Diga a ele quem é que manda na situação. Que você é mais velho que ele. Você é a mãe dele. Quem manda nele é você. Tem coisa que menino não tem que querer, não. É porque Deus é... Olha, ainda bem que Deus... Nós não somos Deus, né, querido? Deus sabe o que faz. Porque se fosse para fazer o que a gente tem vontade de fazer... Mas ele é... Meu Deus, ele é amor puro mesmo. Ele não tinha outra essência, a não ser essa. E, querido, não estou trazendo condenação. A minha intenção não é essa. A minha intenção é trazer para perto, porque dá tempo. Porque dá tempo. Existe uma graça de Deus suficiente para acelerar coisas que às vezes estavam estancadas por causa da unção do Espírito. E quando essa unção entra em operação, ela acelera processos. E se existir um arrependimento genuíno no teu coração, ele não tem vontade diferente a não ser a de te alcançar. Deus é muito misericordioso, querido. Ele sempre espera. Ele sempre espera. Agora, não vamos deixar ele esperando? Não faz sentido deixar ele esperando. Porque não tem graça viver sem ele. Porque não tem graça estar lá na frente e quando olhar para o lado ele não está, ele ficou lá atrás. Vocês estão entendendo o sentido que eu estou dizendo? Acharmos que estamos fazendo muitas coisas para Deus, mas na verdade não ser exatamente o que Ele queria para nós naquela hora. Ele queria outras coisas maiores e melhores e nós não nos demos conta. Viver submisso à vontade do Senhor não é apenas submeter-se ao serviço ao Senhor, mas submeter-se à comunhão, ao tempo de qualidade com o Senhor. O nosso Santo dos Santos, se eu posso dizer assim, ele não deve ser algo banal. Não, eu estou aqui no meu momento de maior intimidade com o Senhor, lavando os pratos, é uma bênção. Mas assim como eu já disse antes, você está dividindo o tempo do Senhor com outra coisa. E olha que coisa tão boba. Que coisa tão inferior é essa? Rafinha, cadê Rafa? Rafa? Alguém chama a Rafa aí, por favor? Tempo de qualidade é um tempo em que você está de fato com aquela pessoa do lado. Sabe que entre pais e filhos pode acontecer de você achar que você está com o seu filho, mas você não está com ele. Você pode estar com ele do seu lado, pegando na mãozinha dele, e você não está com ele. Porque você não está tendo um tempo de qualidade com ele, porque você não está dando atenção a ele. E sabe, queridos, eu falo isso em relação aos cultos também, sabe?
Eu sei que quem vem domingo de manhã geralmente vem com essa disposição de ficar mais atento mesmo. Porque ninguém ia acordar cedo no domingo para nada. Mas sabe que essa reverência, ela precisa estar sempre como algo muito precioso para nós. Não estarmos como se estivéssemos em qualquer outro lugar, mas estarmos de fato e de verdade aqui, sedentos. O que é que ele tem agora? Deixa eu receber. Fica até com a expectativa de que o pastor vai botar a mão na sua cabeça. Tem problema não. Mas pelo menos você está desejoso. Você está aqui querendo mais. Você está aqui, vidrado. Eu quero saber o que ele tem mais. Eu quero. É para mim, eu recebo. Porque senão é missa de corpo presente, querido. E essa não é a vontade de Deus. Porque naquela missa de corpo presente, realmente está só o corpo presente, mas o espírito já foi embora, não tem mais nada ali, né? Nós não podemos estar aqui dessa forma. Nós precisamos estar aqui inteiros. Íntegros. Sabe o que significa íntegro, inteiro? Sem pedaço, sem faltar pedaço nenhum. Completos. Porque ele também está aqui por completo. Mas nós só vamos usufruir da totalidade que ele tem para nós, se nós desejarmos que ele faça isso. Se nós não quisermos, querido. Deus nunca vai nos despedir de mãos vazias. Deus nunca vai nos despedir sem azeite nas vasilhas. Mas quantas vasilhas você trouxe hoje? Sua mão está aberta ou está fechada? Seu coração está aqui ou está em casa? Você está aqui porque você está desejando estar aqui? Ou nós estamos aqui porque não tínhamos outra coisa para fazer? Porque todo domingo de manhã nós estamos na igreja. Precisamos avaliar as nossas vidas, querido. E sabe, outra coisa que, enquanto eu conversava com o Senhor a esse respeito, é que nós não podemos ficar pensando no irmão que faltou. Às vezes a gente diz tantas vezes isso. Mas quando nós estivermos recebendo uma palavra, que ela seja para nós. Sabe que durante a ceia a gente ouve falar sobre isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma do pão e beba do cálice. Examinar a si mesmo é ver como está a nossa vida com o Senhor. E não ficar olhando para o irmão do lado porque aconteceu algum problema com ele. Tá vendo, fulano? Tá vendo? Tá vendo nada, fulano, não. Fulano vai ver fulano e você vai ver você. A vida de fulano, querida, é de fulano, né? Não é sua. Agora também não fique achando que a palavra é para fulano e não é para você. Nós somos muito preciosos, queridos. Nós temos um valor inestimável. Um valor de sangue. Na verdade é estimável, né? Vale o sangue de Jesus. E essa comunhão é possível porque existe algo da parte de Deus. O nosso DNA, ele vem de Deus. O nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus, então é possível. Eu não estou falando aqui de nada que não é possível, de nada que não possamos fazer. Nós podemos fazer e Ele está desejoso que nós tiremos mesmo esse tempo para com Ele. Nessa manhã eu queria te convidar a você, antes disso, eu tinha falado dessa mesa da propiciação na velha aliança, a mesa dos pães da propiciação, dos pães sem fermento. Eles representavam a Cristo, quando Ele se identificou conosco, representando nossa comunhão com Ele, sendo esses pães asmos, ou seja, sem fermento, puro. Lá em 1 Coríntios, você não precisa abrir, capítulo 5, versículos 6 a 8, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Na NVI diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Você percebeu quando ele diz como realmente são? Ele fala daquela pureza que havia antes, mas que foi perdida por causa do fermento. Quando nós nascemos de novo, queridos, muitas coisas
são tão deslumbrantes, são tão maravilhosos, que às vezes a gente não sabe nem como se comportar. E a nossa pureza, como, sabe, um bebê puro, acabou de nascer. Ele não tem fermento, ele não tem mistura. Mas às vezes quando ele vai crescendo, ele permite que certas coisas o atinjam e o firam. E aí é quando ele percebe que, é quando nós sabemos que o pecado passa a existir, ele precisa nascer de novo. Mas quando ele fala para que livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Massa nova, é possível nós sermos essa massa nova todos os dias. Todos os dias nós podemos ser essa massa nova. E nós precisamos apenas observar como está sendo a nossa vida. Quais têm sido as intenções do nosso coração. Quais têm sido as palavras que têm saído da nossa boca. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. A Bíblia também fala que nosso amor deve ser sem fingimento. E eu não estou nem falando em ser fingido com ninguém não, sabe, querido? Isso também não deve haver. Não vem da parte de Deus sermos assim. Mas eu falo até com Deus mesmo. Sinceros com o Senhor. Porque não há nada que nós escondemos dele. Não há nada que ele não conheça de nós. E nessa manhã, querido, eu quero te convidar a você ser sincero com Deus. Sabe que a gente sempre pede para ficarmos mais perto, né? Mas se você sentir essa necessidade até de ficar um pouquinho mais distante, eu queria chamar o louvor, por favor, do seu irmão, para que você possa ter essa conversa com o Senhor. Você pode ficar livre. Mas existem algumas coisas que nós precisamos rever. Olha aqui para mim, querido. Existem algumas coisas que nós precisamos rever. E esse é um momento dedicado a isso. Nós podemos dar continuidade quando chegarmos nas nossas casas, mas hoje pela manhã nós vamos rever e nós vamos retirar esse fermento para sermos massa nova, sem mistura. Nós estamos prestes a findar um ano e começar um ano novo. E ano novo não é só chavão, ele pode ser realmente um ano novo. E ano novo ele pode ser com condutas novas. Nosso Deus é um Deus pronto a perdoar. E Ele sabe quando é da boca para fora e quando é do coração. E nessa manhã eu te convido para um reinício. Sabe às vezes quando o computador está dando aquele pane, aquela coisa chata que você tenta e não vai para frente, não vai para trás, é uma agonia. Aí você, não, eu vou reiniciar. E aí ele volta todo o programa, ele fecha tudo que estava dando problema. Já pensou se fosse assim, né? Mas o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas, queridos. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é Deus. Às vezes a gente se comporta como se Deus fosse homem, né? Mas Deus não é homem, Ele é Deus. Ele pode apertar o restart, né? É o restart. Reset. O restart. Restart é uma banda, né? Ele pode apertar o reset e reiniciar. Igual a recalcular a rota do GPS. Sabe quando você já rodou com o GPS, ele lhe ensinou tudo errado? Pronto. Mas agora você vai recalcular esse GPS. E você vai voltar para onde você nunca deveria ter saído. A essa pureza. A palavra pureza, querida, eu acho ela tão linda, eu acho ela tão preciosa, assim. Me remete muito a bebê, sabe? A bebezinho de colo. Eles são muito puros. Eles não ficam vendo... na verdade, eles veem muito só os seus próprios interesses mesmo, né? Que é hora de mamar, tem que ser na hora dele. Mas existe uma pureza ali, que se nós não tivermos como ele, não vai valer a pena continuar do jeito que está. Não vale a pena. Se não for para viver com essa pureza e com essa sinceridade no nosso coração, é melhor parar
de verdade, pare agora e reinicie, certo? Pode parecer mais difícil do que a gente pensa, mas não é. Porque não é na nossa força, não é do nosso jeito. É com o Senhor. E Ele sabe como fazer e como nos ensinar. Mas, Laís, eu acho tão difícil. É não, querida. Precisa apenas que você permita. Deixe que Ele faça. Amém? Aleluia. Eu convido você a fechar os seus olhos, a esquecer um pouquinho a pessoa que está do seu lado. E você vai reverenciar a presença. Estamos aqui para revermos, Senhor, as nossas vidas. Revermos como tem sido a nossa conduta, como tem sido, Senhor, as intenções no coração. Aquilo que nós temos deixado, Senhor, virar fermento. E nós não queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor, a sinceridade. Nós queremos a verdade da Tua palavra sobre as nossas vidas. Queremos ser a luz, Senhor, que Tu nos chamaste para ser. Nós não podemos ficar escondidos, Pai, temerosos, sem saber como está sendo, Senhor, a Tua visão ao nosso respeito. Não, Pai, nós queremos estar aqui completos e íntegros. Íntegros, Senhor, diante da Tua presença. Despidos, Senhor, desnudos, porque Tu conheces o que se passa no nosso coração.